Galera, quando a gente fala em planetas, sistema solar, você lembra logo aquela sequência, né? Mercúrio, Vênus, Terra, por aí vai, né? Mas a gente tem que saber quais são os planetas rochosos e quais são os gasosos. Então, você vai conferir aqui nossas videoaulas. São basicamente duas, uma de planetas rochosos e outra de planetas gasosos. E você vai conferir de boa, uma videoaula separadinha para cada um, vai ficar bem mais fácil você entender. Então confere aqui no nosso canal, tem tudo que você quer saber, que você precisa saber sobre sistema solar, planetas e muitos outros conteúdos de ciências e biologia. Então, vamos lá, galera. Então, planetas rochosos, o próprio nome já diz, né? Eles têm uma grande quantidade de material sólido. Olha, ó. Por isso também são conhecidos como planetas sólidos. Você ouvir essa palavra rochoso, se lembra logo de algo sólido, né? Rígido. Também são chamados de planetas terrestres. Deve ser pela similaridade com o planeta Terra, né? Tem terra. Ou você pode chamar também de telúricos. Nome bem interessante, né? Telúrico tem a ver com terra, terrestre. Então, ó, esse caráter rochoso é justamente pelo material que eles são formados. Eles são formados basicamente por rochas e metais. O melhor exemplo aqui, ó, a Terra, né? Para a gente ter uma noção que a Terra é um planeta rochoso. Mas além da Terra nós temos quem? A gente falou que são os 4 primeiros. Então será Mercúrio, que é o primeiro mesmo aqui, né? Mais pertinho do Sol. Teremos Vênus. Vocês já estão lá lembrando bem da nossa videoaula sobre o universo, né? A própria Terra, que é o nosso planeta, que tem que ser preservado. E Marte, que é para onde o ser humano tem vontade de ir, né? Então esses 4 planetas serão estudados nessa videoaula. A formação, a origem, é na faixa de 4,6 bilhões de anos. Fala, professor, e como é que você tem certeza disso? Digo, nós não temos certezas. Tem muitas informações, muitos dados que nos levam a ter certeza, quase certeza, né? Isso aqui já vem lá de René Descartes, se a pronúncia é essa, né? Ele já traz algumas informações que já deram indício para o cientista ficar ligado, né? E chegar às conclusões. Então, ó, a teoria mais aceita é a da nebulosa solar. Nebulosa solar. Professor, esse negócio aqui está estranho. A gente vai entender melhor isso aqui quando a gente entende o processo de formação de estrelas, ciclo de vida de estrelas. Então, essa teoria também é chamada, né, de teoria da nebulosa solar primitiva. Quase a mesma coisa, né? Só fez acrescentar um primitivozinho para ficar mais interessante. Então, a teoria da nebulosa solar ou nebulosa solar primitiva é a base para a gente entender como se formou isso aqui tudo, viu? Basicamente o sistema solar, de modo geral. Lembrando que o sistema solar tem a estrela, no nosso caso aqui é o Sol, e os planetas girando, né? Fazendo movimento, geralmente elíptico, ao redor dela. Então, essa nebulosa solar seria uma nuvem interestelar. Esse nome aqui é bonito, né? Nuvem interestelar. Geralmente tem muitas partículas, né? Que estariam rotacionando, rodando, né? No próprio eixo, melhor dizendo, em alta velocidade, e teria sofrido uma contração. Interessantíssimo isso aqui, né? Como se as partículas estivessem se atraindo. Aí elas entram, ou entrariam, né, em colapso. Esse colapso é o que é o segredo da história, viu? Aí o que vai acontecer é que a gravidade
Professor, já temos gravidade aí. Exatamente, até no buraco negro a gente consegue encontrar a gravidade, né? Então, a gravidade fez com que essa matéria da nuvem, né, após o colapso, originasse o Sol. O professor quer dizer que essas partículas, entrando em colapso, originaram o Sol. Essas partículas foram se atraindo por essa gravidade, foi atraindo elas. Exatamente, aí se formou o Sol, a estrela, né, do sistema. Aí as partículas remanescentes, como se fossem as partículas que sobraram, né, desse colapso, dessa nuvem, as que estavam mais externas, mais distantes, né, dessa parte aqui mais central, deram origem aos planetas gasosos. Professor, aí está a explicação agora. Por que tem os gasosos, por que tem os rochosos. Então as que estavam mais distantes, mais longe dessa atração, desse colapso, né, dessa atração aí, que deu origem ao Sol, essas partículas ficaram mais espalhadas e deram origem aos planetas gasosos. Agora sim, rapaz. E as partículas que estavam mais próximas a essa parte central, elas sofreram mais com a atração gravitacional, né? E formaram os planetas rochosos. E nesse processo, as partículas com maior densidade foram mais atraídas, né? E a tendência é elas se agruparem mais nessa região mais próxima ao Sol. E essas partículas, os materiais de menor densidade, a tendência foi se afastar do Sol. Então, resumindo, os materiais que apresentavam nessa época aí, né, menor densidade, a tendência deles era o que? Se afastar dessa parte mais central aí, né, mais próxima do Sol. E os que tinham partículas, as partículas, né, mais pesadas, com maior densidade, especialmente, metais, né, concentraram-se mais próximos à estrela, ao Sol. Então, por isso que os planetas rochosos ficam mais próximos ao Sol e os planetas gasosos ficam mais distantes. Então, resumindo, os planetas seriam subprodutos da formação do Sol. Ou seja, o que sobrou da formação do Sol, esses subprodutos dessa nuvem, originaram, né, os planetas. Bem interessante esse processo, né? Então vamos realmente aqui, vocês estão na maior curiosidade com relação às características dos planetas. Começando com o Mercúrio, que é o planeta, como a gente falou, né, mais próximo do Sol. Será que ele é grande? Será que ele fica a que distância do Sol? Vamos ver. A distância é nessa faixa aqui, quase nada, né? Bem pertinho. 57 milhões e 910 mil quilômetros de distância da estrela, né? Que é do Sol. Viram lá? Possui núcleo. Quando a gente estuda a Terra, a gente vê que a Terra tem crosta, manto e núcleo. Então, o Mercúrio também tem núcleo. Ele é basicamente constituído por ferro. Metal, né? A atmosfera, professor, tem atmosfera em Mercúrio? Tem. Não é como essa nossa, né? Mas tem. Ela é composta basicamente por gás hélio. E lembrando que esse gás hélio, a gente encontra bastante ele também no Sol. Naquelas reações lá de fusão nuclear que acontece no Sol. Nada mais são do que átomos de hidrogênio se unindo, né? E formando hélio. Mercúrio, olha essa dica aqui, não possui satélites. Se você vir uma questão dizendo que Mercúrio tem satélites, marque logo errado, viu? E é o menor planeta
do sistema solar. Uma dicasinha também para você ficar esperto, né? Alguma questãozinha que aparecer. O raio dele, raio, a gente lembra a distância, né, do centro até as extremidades do círculo, né? Mais ou menos de 2.440 quilômetros. O diâmetro seria basicamente o dobro disso aí, né? Multiplicar por 2 nós teremos o diâmetro dele. Aí, geralmente se usa o raio para ficar melhor de entender. É bem pequenininho, né? Relativamente pequeno. Professor, ele faz translação? Sim, rapaz. A gente falou que esses planetas estão em movimento ao redor do Sol. Esse movimento é chamado translação. E a velocidade? 48 quilômetros por segundo. Aí você fala, professor, é bem rápido, né? Exatamente. Temperatura. Nós teremos no núcleo, né, uma temperatura bem grande. A gente pode marcar aqui, ó, na faixa de 427 graus Celsius. Beleza? A temperatura desse planeta, essa faixa de 427 graus. E mesmo estando próximo ao Sol, não dá a ele o título de mais quente. Ele não é o mais quente mesmo estando próximo ao Sol. Justamente por isso, porque ele não tem uma atmosfera tão boa, tão eficiente para reter o calor no planeta. Mas em compensação, ó, o núcleo, ele possui um núcleo bem grande, viu? Proporcionalmente, é o maior núcleo proporcionalmente ao tamanho do planeta. Se você perceber nessa imagem aqui, ó, o núcleo ele é bem grandão. Beleza? Isso vai fazer com que sua rotação seja mais lenta. Tranquilo? Lembrando que a rotação é o movimento que o planeta faz girando, né, no próprio eixo. O diâmetro dele, ó, é 40% menor que a Terra. É quase a metade, né, do diâmetro da Terra. Pequenininho, né? E a atmosfera é praticamente inexistente. A gente falou, né, no slide anterior que tinha uma atmosfera, mas é praticamente inexistente. Tranquilo? Essas são as principais características do planeta Mercúrio. Vênus. Muita gente conhece Vênus pelo apelido carinhoso de estrela d'alva, né? E quando existe uma época, a gente consegue vê-la brilhando bem forte ali, né, no céu. A gente pensa que é uma estrela, mas não é. É Vênus, e ali está basicamente refletindo, né, a luz do Sol. A gente sabe que esses planetas não têm luz própria. O Sol vai ter, né, que é uma estrela. Ela fica nessa faixa aqui de distância, ó, mais ou menos 108 milhões e 200 mil quilômetros do Sol. Beleza? É um dos astros mais brilhantes do céu. Por isso, quando a gente vê, a gente pensa que é uma estrela. Tem muitas semelhanças com a Terra, inclusive a massa. Olha aí, ó, sabiam disso? Mas a pressão atmosférica é na faixa de 90 vezes maior. Já pensou? Se a nossa pressão atmosférica aqui for 1 atm, lá seriam 90 atm. Será que a gente conseguiria ficar em pé nesse local com tanta pressão atmosférica sobre nós? Bem interessante, né? Fala, professor, quando é que a gente vai lá conferir isso aí? E rapaz, vamos esperar, né? Temperatura pode chegar aos 400 graus Celsius. Dá para esquentar um pouquinho, né? E não teremos água no estado líquido, justamente porque a 100 graus a água já está evaporando, né? Então
lá a temperatura é na faixa de 400 graus, fica mais difícil, né, termos água no estado líquido. Agora vem um segredo aí, ó. Planeta mais quente do sistema solar. Bom guardar essas informações, né? Que vai que aparece uma questãozinha aí querendo testar seu conhecimento. Atmosfera. Professor, lá tem atmosfera? Sim. Essa atmosfera, a Terra favorece a retenção, né, de calor nesse planeta. Ela tem basicamente dióxido de carbono, 96%. Lembrando que o dióxido de carbono é o nosso velho conhecido gás carbônico, né? CO2. Então tem uma grande quantidade, viu? E na faixa de 4% de nitrogênio. Aqui, enquanto a gente tem muito nitrogênio, né? Lá já é bem pouquinho na atmosfera. E esse dióxido de carbono, esse CO2, ele vai evitar que o calor, justamente vindo da radiação que o Sol envia, né, enviada pelo Sol, esse calor que chega, ele fica retido justamente por essa camada atmosférica, né, rica em CO2, em dióxido de carbono. É um processo chamado efeito estufa. Ah, professor, mas na Terra também tem efeito estufa. Justamente a camada de gás garante que esse calor, essa iluminação não retorne, esse calor não retorne, não se perca pelo espaço. Claro que o efeito estufa tem o seu limite, né? Aqui, se for elevar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, a tendência é esse efeito estufa amplificar e ficar mais quente aqui, né? Então, esse efeito estufa é que contribui para as elevadas temperaturas que nós temos ali em Vênus. Beleza? Também outra dica interessante, a gente não vai encontrar satélites em Vênus. Você pode perceber que os planetas que estão mais próximos ao Sol, eles não têm satélite, né? Uma dica também interessante. E o nosso planetinha aqui, rapaz, Terra. A nossa Terra é um planeta que tem condições favoráveis à existência da vida. Tranquilo? A principal característica aqui da Terra, ó, é a presença da água nos seus 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, né, o vapor. Isso aqui também é interessantíssimo para a manutenção da vida. Temos também uma atmosfera bem interessante, né? Temos também o dióxido de carbono, o gás carbônico, né, como você viu lá em Vênus. E esse dióxido de carbono também contribui para o nosso efeito estufa. Só que o nosso efeito estufa aqui é um pouquinho mais leve, viu? Comparado com o de Vênus. A gente não pode atrapalhar a programação natural, né? E a atmosfera, como você viu na nossa videoaula sobre camadas da atmosfera, também tem nitrogênio, que é o gás que está em maior quantidade, né? Já lá em Vênus você viu que é bem pouco, né? Aqui o nitrogênio é o gás em maior quantidade. Temos também oxigênio, que é fundamental para os seres, né, aeróbicos, e vapor d'água, que a água no estado gasoso, né, estado de vapor, também contribui para a umidade do ar. Professor, já teremos satélite natural? Sim, rapaz, temos a Lua. Temos o satélite natural aqui, a Lua, uma infinidade de satélites artificiais, né, feitos pelo ser humano, mas temos o natural, que é a Lua. Você pode perceber que na ordem que quem está falando é o primeiro planeta a apresentar satélite natural.
A Terra vai estar dividida em 3 camadas. Aí você vai lembrar da nossa videoaula sobre camadas da Terra, né? Ah, professor, não assisti essa videoaula não. Vou dar uma conferidazinha depois lá no nosso canal. Essas camadas são basicamente a crosta, né? Ou crosta, o manto e o núcleo. Nessa imagenzinha aqui, ó, você percebe bem. A gente descascou aqui a Terra, né? Para mostrar essas 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta. Lembrando que o núcleo, essa partezinha aqui central, né, mais central, tem o núcleo externo, o núcleo interno, temos o manto e acima dele a crosta. Beleza? A Terra é considerado o maior planeta rochoso do sistema solar. Não vamos pensar que é o maior planeta não, é o maior rochoso, viu? Do sistema solar. A gente vai ter um raio de 6.371 quilômetros. Bem grandinho, né? Cabe todos nós. Então aqui, ó, Marte. Não vamos para Marte hoje, né? O que a gente pode trazer aqui de interessante sobre esse planeta? Ele é conhecido como planeta vermelho. Por que será que ele é conhecido como planeta vermelho? Pode ser por causa do seu solo, que é rico em ferro. Pode perceber que os solos, aqui mesmo na Terra, que são ricos em ferro, tem a cor avermelhada. Também tem silício, né? Nesse solo. E é bem interessante, viu? É o 4º planeta em relação ao Sol. Ou seja, tem do Sol em direção lá a Netuno, né? Marte é o 4º planeta. Então nós temos o que? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte em 4º. Com relação aos planetas rochosos, né? Na atmosfera a gente vai ter gases como nitrogênio, gás carbônico, vestígios de oxigênio, temos monóxido de carbono, vapor de água. Tem uma atmosfera que tem uma grande quantidade de gás, né? Olha, muitas opções de gás, viu? A temperatura, ela pode variar, né? Em escalas negativas, de menos 76 graus Celsius até menos 10, né? E pode chegar a 5 graus Celsius. Aí nós vamos destacar o dióxido de carbono, né? O CO2, que ajuda bastante na retenção de calor no planeta. Beleza? É o planeta rochoso mais distante do Sol. Mas cuidado, galera, é o mais distante dentre os rochosos, viu? Dentre os planetas rochosos é o mais distante. Distânciazinha legal, né? 227 mil, ou milhões, 940 mil quilômetros. Quase que eu me perco aqui na matemática, né? 227 milhões, 940 mil quilômetros de distância em relação ao Sol. Beleza? É o segundo menor do sistema solar. O raio, que é a distância, né, do centro dele até a periferia, 3.390 quilômetros. Dá pra gente percorrer isso aqui correndo, né? A gente vai encontrar 2 satélites. Pode perceber, ó, que a gente vai se afastando do Sol. Os satélites naturais, né, começam a aparecer. Você vai ver lá nos planetas gasosos que a gente encontra muitos planetas, ó, muitos satélites em alguns planetas. Aqui a gente vai destacar 2, né? Phobos, se a pronúncia é essa, né? E Deimos. 2 satélites aqui bem interessantes, viu? A translação é em torno de 687 dias para dar uma volta, né, ao redor do Sol. Então, ó, se você estiver morando em Marte, você vai demorar mais tempo para fazer uma voltinha ao redor do Sol, viu?
no seu aniversário vai demorar um pouquinho mais que aqui na Terra. Tem indícios que no seu subsolo tem a água gelada, né? Ou congelada, que é isso que muitos cientistas se apegam a isso, né? Para afirmar que Marte já teve vida. E a gente agradece a atenção. Essa aula a gente mostrou características interessantes dos planetas, mesmo dos 4 rochosos. Os outros 4 que são gasosos, você vai ver a nossa videoaula sobre planetas gasosos. Então, fica no aguardo aí, né? E essa aula aqui você vai compartilhando aí com os amigos, os grupos de família, vai se inscrevendo no canal, trazendo mais gente aqui pro canal Anderson Ciências, vai deixando like, pode comentar, falar com a gente pelo Instagram também, que é canal Anderson Ciências. Eu coloco algumas coisinhas lá também, viu? E, no mais, até breve.